E aí, beleza? Muita gente me pergunta, Kleber, como é que eu faço para encaixar uma voz na mixagem? Como eu faço para deixar uma bateria com punch, aparecendo bem, tudo nítido? Como é que eu faço para nada ficar embolando? Então, pensando nisso, eu trouxe aqui para vocês um exemplo de como que a gente pode pensar no processo de mixagem, para que a gente faça com que os elementos apareçam aonde a gente quer que ele apareça. Claro que não é uma coisa tão simples assim, mas eu trouxe um exemplo aqui para essa aula que eu acho que pode ajudar bastante vocês. Eu já tô pensando em formas de falar um pouquinho mais sobre mixagem para ajudar vocês aqui. Eu tenho falado bastante sobre plugins. Eu não vou parar de falar sobre plugins aqui porque eu sei que vocês gostam bastante, mas eu quero tentar somar aí na experiência de vocês para vocês conseguirem cada vez mais um som melhor. Eu sei que basicamente tem duas vertentes aqui de pessoas que me acompanham e você basicamente está incluído em uma delas duas. Ou você é um cara músico, né, que grava suas músicas em casa, que tem o seu som, ou uma banda, quem sabe, e quer gravar o som da sua banda, né, com a melhor qualidade possível para lançar para os streamings. Ou você tá tentando uma vertente aí, pegar um pedacinho do mercado e trabalhar profissionalmente com mixagem. Quem sabe assim aumentar um pouco a sua renda, pegando serviços de fora. Eu acho que esses dois pontos são super válidos. Então, para esses dois tipos de foco, independente de qual você se enquadre mais, existem considerações diferentes, tá? A consideração de hoje é para pessoa que quer se especializar um pouco mais em mixagem e deixar as coisas um pouco mais suando melhor mesmo, né? Deixar uma mixagem um pouco mais agradável. E o que acontece? Muitas pessoas me perguntam como encaixar a voz na base, etc e tal. Então eu trouxe essa aula porque eu quero falar para vocês o seguinte, um som ele é composto por três coisas principais. A primeira coisa é o som por si, na consideração acústica. Então, se você quer um som de violão bonito, por exemplo, o que é o primeiro critério? Você vai ter que ver um bom instrumento, você vai ter que ter visto como que aquele instrumento foi gravado, tudo para tentar deixar ele o mais bonito possível de acordo com o seu critério. Essas considerações acústicas, elas não podem ser substituídas por considerações de processamento, que a gente vai falar daqui a pouco. Se, por exemplo, você gravou uma caixa piccolo pequenininha desse tamanho, não adianta tacar grave na caixa piccolo e querer que ela soe como uma caixa maior. Então, a gente precisa considerar a primeira coisa como as consequências acústicas, o instrumento, tudo que a gente consegue ainda no âmbito que vem antes do processo de mixagem, ou seja, no processo de produção ainda, escolha de timbres e etc. No processo de mixagem, embora a gente faça isso, a nossa preocupação não é alterar o timbre que foi gravado, ou o timbre do violão, o timbre da caixa, não é a nossa preocupação. A nossa preocupação é fazer funcionar dentro do arranjo e dentro dos outros elementos que ele está contextualizado. É bem comum a gente ouvir a palavra timbrar. Eu tô timbrando aqui meu violão, timbrando a minha voz. Mas essa consideração de timbragem, ela tem que ser considerada ainda no processo de produção musical. Se você é uma das pessoas que quer trabalhar profissionalmente com mixagem, imagina o seguinte cenário, um produtor passa horas com o artista, dias com o artista, tentando gravar o melhor som de violão que ele puder, o melhor som de bateria que ele puder, e aí quando passa para você no processo de mixagem, simplesmente você entorta no equalizador e altera completamente o timbre que ele estava gostando com o artista. Eu acho que tem grandes chances de você perder o próximo trabalho, porque o produtor pode até falar, tá, mixagem legal, mas ele pode se sentir também falando, pô, o cara mudou totalmente o timbre. Então não é bem essa consideração quando a gente fala no âmbito profissional. A gente não pode confundir os processos aqui. Com isso, a gente vai para a segunda etapa de como que a gente constrói um som dentro da mixagem. A primeira são as considerações acústicas que eu falei, um som por si próprio, como que ele foi formado. A segunda coisa é o processamento, de fato. Claro que um equalizador, uma compressão, seja lá o que você utilizar na sua track, vai alterar o timbre. Então essa é a segunda etapa que a gente pode fazer com que o timbre se altere no meio do processo. Então o processamento é a segunda forma que a gente pode fazer de alteração do timbre, né, para que a gente possa ter um som no final da mixagem. Essa segunda forma, que é a forma de timbrar, vamos dizer assim, com processamento, é onde a maioria dos iniciantes, a maioria da galera, a maioria dos vídeos estão. Porque a gente fica muito com aquela coisa de, para encaixar uma voz, encaixar uma caixa, encaixar um kick na música, a gente precisa fazer isso só com o processamento. E a maioria das pessoas desconsideram o terceiro ponto que pode alterar o timbre, e é nele que eu vou focar aqui. E como a galera fica muito com essa coisa de equalização, compressão, acaba que processa demais a track, e aí gera um monte de efeitos colaterais que às vezes você não precisaria se você entender o que eu vou te mostrar nesse vídeo. Então a gente falou já de duas considerações para a gente se ter um timbre. O timbre por si próprio, nas considerações acústicas, o processamento, que também pode alterar o timbre, e
antes de eu falar a terceira, eu quero te pedir, se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, pô, mais de 50% das pessoas que assistem aqui os vídeos ainda não são inscritas, talvez você que tá assistindo aí ainda não é inscrito, não custa nada, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha com os amigos no WhatsApp, no Telegram, porque se eu te ajudo com essas informações, com certeza eu vou ajudar seus amigos também, beleza? Mas beleza, qual que é essa terceira consideração que pode alterar meu timbre? É o cenário que ele tá envolvido. Se você é meu aluno do meu curso de mixagem, você já deve estar sabendo disso, já deve ter mudado sua cabeça já pode ter feito assim, ó, boom, né, explodido, porque o cenário que o seu elemento tá inserido é o que vai determinar como que ele vai soar no final da mixagem. Então, se a galera me pergunta como que eu faço para uma voz soar dentro da mix, soar bem dentro da mix, aí eu vou te responder, depende aonde que você quer que a sua voz soe, isso é sua responsabilidade em relação à mixagem. Vai ficar mais claro quando eu te der o exemplo aqui, tá? Então o cenário vai alterar completamente a sonoridade do seu material que você tá querendo timbrar. Timbrar, né? Acho que você já entendeu. Essa consideração de você cuidar do cenário, ou seja, se você tem uma voz que você quer encaixar na mix, você precisa se basear em como que é o contexto que aquela voz está inserida. Eu vou dar um exemplo aqui com uma caixa simples, tá? Olha só, se liga no som dessa caixa aqui, ó. Bom, se você estiver estudando mixagem, eu peço para que você preste atenção que ela tem um grave, um médio grave ali meio robusto, e ela tem uma frequência ali também nos médios que chamam bastante atenção. Ok? Para ficar um pouco mais claro, eu vou mostrar para você qual que é essa frequência que eu tô falando desse médio da caixa. Presta atenção, ó. Ok? A gente tem um médio agudo ali. E o que que acontece se eu tô com esse cenário? Eu tô com a minha consideração acústica aqui, tá? Então, assim, vamos supor que a caixa foi gravada dessa forma. Essa é a minha consideração. Se na minha mixagem, tá? Lembrando que isso vale para voz, para qualquer elemento que você queira. Você tomar a decisão que você quer que essa caixa fale mais na parte médio grave dela e não nessa parte média aguda. Como é que você faz isso sem precisar equalizar? Mudando o cenário que ela está envolvida. Então, nesse momento, ela está sem nenhum cenário envolvido, que é o que acontece na maioria dos iniciantes. Para ouvir bem o que está fazendo, tem que apertar o botão de solo em tudo, né? E aí você equaliza, tipo, no escuro, sem saber se ela vai encaixar com o resto ou não. E aí vai ter que ser na sorte se vai encaixar ou não. Mas o que que acontece se eu colocar um cenário atrás dela? Presta atenção, eu vou ligar aqui um ruído que vai simular como se fosse o resto da banda tocando. Olha só. Ok? Não só isso, eu tenho um outro ruído que vai estar alterando o cenário que a caixa está envolvida, como se fosse outros instrumentos tocando em outras regiões de frequência. Presta atenção, ó. Ok? Então vamos dar uma olhada o que que acontece com o meu timbre da caixa quando eu altero o cenário, tá? Então vamos lá, eu tenho o meu timbre da caixa aqui, ó, presta bastante atenção, tenta ouvir as frequências, tá? Ó, porque mixer não escuta instrumento, escuta frequências, tá? Eu sempre falo isso, olha só. Eu tenho basicamente duas frequências ali falando bastante no médio grave e ali na média alta que eu mostrei para vocês. Agora eu vou ligar o meu cenário aqui, o meu cenário 1, e presta atenção como seu ouvido vai começar a prestar mais a parte médio grave da caixa. E a parte média aguda, ela vai meio que se camuflar, vai meio que sumir, olha só. Nesse momento, a caixa ficou grave, né? Agora, e se eu alterar o cenário? Vamos prestar atenção no que acontece agora. Parece que nesse segundo exemplo, o médio agudo da caixa voltou, né? Então, se você não prestou muita atenção, eu vou fazer o AB entre o cenário, né, diferente, e presta atenção como o agudo da caixa, o médio agudo no caso aqui, ela se camufla e fica com centro de visibilidade. O que eu chamo é qual região daquele instrumento que você quer que apareça na mix. Então você vai ter que fazer umas manipulações no cenário para que fique em evidência o centro de visibilidade, ou seja, as frequências visíveis daquele elemento.
não significa que ele não tá tocando nas outras regiões de frequência. Significa que você quer que o ouvinte escute aquele centro de visibilidade. Esse é um conceito que eu chamo de centro de visibilidade do elemento, tá? Eu vou fazer o AB bem rápido, acho que vai ficar bem claro para você. Presta atenção. Vou começar focando no médio grave e depois eu vou alterar focando no na média alta da caixa. Presta atenção. Bom, acho que ficou claro. Se você não percebeu essa diferença, volta o vídeo quantas vezes forem necessária e presta atenção que quando eu tô com um cenário mais agudo, o que sobrepõe na minha caixa é o médio grave. Quando eu tô com um cenário com outros instrumentos nessa minha analogia mais grave, o que sobrepõe na caixa é onde ela tá mais sozinha, que seriam as médias altas. Com isso eu consigo ter o centro de visibilidade do meu elemento aonde eu quiser na minha mixagem, para qualquer instrumento que eu quiser. Nota uma coisa, o fato de você estar colocando um centro de visibilidade num instrumento não significa que você precisa tirar todo o resto das outras frequências. É bem comum a galera filtrar pra caramba e falar aqui é só bumbo, só caixa, ou só bumbo, só baixo, aliás, então eu vou filtrar. E aí você tira as informações daquele elemento que tá ali, e aí sua mix soa magra, porque precisa daquelas frequências, o elemento precisa daquilo também, porque as coisas soarem sozinhas demais pode trazer uma coisa um pouco fraca demais, a sua mixagem soar muito magra. Então fica de olho nisso, tá? Essa é uma das coisas que a galera normalmente não pensa. Quando elas perguntam pra mim, como que eu consigo encaixar uma voz na mixagem? Isso não tem muito resposta. Por quê? Porque eu não sei aonde você quer esse centro de visibilidade. Você quer uma voz mais encorpada? Ou você quer uma voz um pouco mais brilhante? E outra coisa, qual que é o cenário? Como que é o baixo? Como que é o bumbo? Como são os elementos que está tocando junto com a voz? Então, essa interação é que faz o som. Normalmente, como eu disse, a galera foca no som de processamento. E aí você vai encontrar um monte de presets de voz, e aí você compra presets pré-definições que gira um botão, chega aqui. O que você está fazendo é alterar o processamento do vocal ali, ou do elemento, tal. Você está girando para baixo, está girando para cima, beleza. Mas sem o cenário, é impossível você saber se você vai conseguir encaixar aquilo ou não. Então essa é uma dica muito legal, que quem é meu aluno no meu curso de mixagem, eu dou formas de você poder ouvir isso, como é que a gente interage para realmente entender o que é mixagem. Porque mixagem não é alteração de timbre, porque se você for trabalhar profissionalmente, você vai dar muita trave aí, se o produtor, ou seja lá quem for gostar de um timbre e mandar para você, se você não trouxer para o que você gosta, alterando o timbre, né? Tem alguns termos bem engraçados na internet que fazem sentido, mas são coisas que a galera fala assim do som velado ou do som com definição. Eu descobri que o som definido é tacar agudo, e o som velado é porque tem médio grave demais. Mas será que se você quiser uma mixagem um pouco mais ousada, aquele médio grave não é necessário? E se você quiser uma mixagem com mais médio grave, como você faz para que as coisas soem coerentes? Então você precisa entender que o som, resumidamente, não é só o que você está processando ali, só o que você está timbrando ali. O som é ele por si próprio, com as características e considerações acústicas. O som também pode ser resultado do processamento que você faz, mas para além disso, ele também é a soma do cenário que ele está envolvido. Eu dou até um exemplo dentro do meu curso que você pode pensar mais ou menos você numa praia. Então você tá lá com uma camisa branca, um dia ensolarado, completamente tudo claro, né? Você com uma camisa e um short branco, tudo fazendo parte ali do cenário, né? Então, provavelmente você não vai chamar tanta atenção ali, porque tá tudo dentro do contexto. Porque o cenário envolvido ali tá dentro do contexto. Agora, pega você vestido de branco, de camisa, tal, de short, beleza? De regata, tudo branco, e muda para um outro dia completamente chuvoso, tudo acinzentado, com um monte de vento. Você vai chamar atenção naquele cenário, coisa que você não precisa trocar de roupa, não preciso mexer nada em você, mas como você tá com uma roupa que não condiz com o cenário,
você vai começar a chamar mais atenção. E essa que é a grande chave do processo de mixagem. Espero ter te ajudado com esse vídeo. Agora eu tenho uma novidade para você. Se você quiser estudar comigo, entender um pouquinho mais sobre essa minha forma de pensar na mixagem, meu curso Sua Mix Sem Segredo agora já vem com o meu curso de Masterização Sem Segredo, tá? E vários outros bônus, como curso de Melodyne, curso de Isotope Ozone. Então, tá valendo super a pena. Você encontra meu curso aqui no primeiro link na descrição, tá? Vem estudar comigo que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Talvez a grande dificuldade seja você se desprender de algumas coisas que talvez você tenha aprendido na internet, que eu quero te mostrar um novo caminho, que talvez possa te ajudar a chegar na sonoridade que você tá buscando aí, tá bom? Então basicamente é isso, se inscreve no canal, deixa seu like, divulga com os amigos aí, beleza? Te vejo no próximo vídeo, Deus abençoe.